Se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Glórias a Deus. Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração para iniciarmos este ano de 2022, certos de que o que Deus prometeu vai se cumprir. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Quando Deus promete que vai realizar algo em nossas vidas, pode esperar que vai ser difícil, ou seja, é algo impossível. Se Deus te prometeu algo, espere que vai ser algo difícil de ser alcançado. Vão acontecer dificuldades, problemas pelo caminho. Você vai sentir vontade de parar. Você vai sentir vontade e desânimo. Vai sentir vontade de parar no meio. Sabe por quê? Porque Deus, Ele só promete aquilo que só Ele pode cumprir. Homem nenhum nesta terra pode cumprir aquilo que Deus te prometeu. Se Ele te prometeu algo, é porque você e ninguém pode realizar aquilo. É algo impossível. Deus não promete algo que eu possa fazer, que você possa fazer, ou que alguém possa realizar por você. Porque se for assim, você faz, eu ou alguém vai ter as condições de realizar isso. Mas tenha certeza, se Deus prometeu algo, tenha certeza que é algo impossível. E você vai chegar no momento em que você vai falar: não tem como acontecer, não tem como isso se cumprir. Deus falou, mas não vai acontecer porque tudo está dando o contrário. Tudo está acontecendo o contrário do que Deus falou. Por que acontecem essas coisas? Para que eu e você não venhamos ter dúvida de que é Deus que vai fazer a obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu aqui 3 exemplos de que Ele promete e que Ele cumpre. A Bíblia nos fala no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Gostaria de ler aqui Gênesis capítulo 12 e versículo 4. Diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus apareceu a Abrão, ele fez promessas e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, e eu te abençoarei, te engrandecerei, farei de ti uma grande nação. E a Bíblia nos diz aqui que Abraão tinha 75 anos. Grave bem a idade de Abraão quando Deus lhe fez promessa. Ele tinha 75 anos. E ele, crendo na promessa de Deus, ele partiu, guiado por Deus. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia o que ele
encontrar. E muitos anos depois, milhares de anos depois, Jesus veio nos dizendo que aquele que é guiado pelo Espírito não sabe para onde vai, porque é guiado pelo Espírito. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus e não pelos nossos impulsos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas filosofias, mas guiados pela palavra de Deus, que vai nos conduzir a um caminho que Deus tem preparado para nós. Não confie no que as pessoas te dizem. Não confie em seus próprios pensamentos, mas confie na palavra de Deus, na orientação que Deus vai te dando ao longo da sua vida. E Abraão creu e saiu, e foi. E em Gênesis 17, Gênesis 17 diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Lembra quantos anos tinha Abraão quando Deus lhe fez a promessa? 75 anos. Pois 25 anos se passaram. E Abraão já estava com 100 anos. E nós conhecemos muito bem quando é dito que Sara riu-se, quando Deus disse que ela teria um filho. Mas nós não vemos que Abraão também riu, porque o que Deus tinha prometido era impossível. 100 anos, Sara com 90, o costume das mulheres já tinha acabado, não tinha condições de gerar filhos. Sara era estéril, tudo estava no campo do impossível. Esse é o prato principal de Deus. Quando tudo estiver no campo do impossível, é essa hora que Deus realiza o milagre. Porque Deus prometeu para Abraão algo que só ele poderia realizar, e na hora, no momento em que só ele poderia realizar, e não há dúvida que Deus fez esta grande obra. Aleluia! Aleluia! Então segura nas promessas do Senhor, porque o que Ele te prometeu vai cumprir-se. E quando chegar o momento em que você disser é impossível, está perto de acontecer o milagre que Deus te prometeu. Aleluia! Ele te prometeu? Está impossível? Então confia. Abraão até riu, mas quando o Senhor falou com ele, ele falou: é impossível, Senhor. Mas Deus disse: haveria algo impossível ao Senhor? No tempo determinado, Sara terá um filho. Aleluia. No tempo determinado, no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer o milagre. Porque Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não vai deixar em dúvida que foi Ele que realizou o milagre na sua vida. Ah, aconteceu por acaso. Ah, foi porque a pessoa conseguiu de alguma forma realizar. Não, quando é de Deus, não vai haver dúvida que foi Deus que realizou. Aleluia! Glórias a Deus.
E até hoje nós contamos este milagre que Deus fez na vida de Abraão. É uma prova irrefutável de que Deus opera nas coisas impossíveis. Então não espere que Deus vai realizar algo fácil. Deus não faz nada fácil. Deus não realiza as coisas fáceis, porque as coisas fáceis Ele deixou para nós. Nós fazemos as coisas fáceis. O mais fácil está na nossa mão. O mais fácil é você orar. O mais fácil é você acreditar em Deus. O mais fácil é você permanecer firme, ainda que esteja demorando um pouco de tempo. Isso é o mais fácil. O mais fácil Deus deixou na mão de Abraão. Passou-se ali 25 anos. Mas Deus, Ele operou o milagre. Ele operou o milagre na hora certa. Aleluia. Então tenha certeza. Se as coisas estão ficando difíceis e esse ano piorar um pouco mais, você vai entender que Deus está no controle. Deus está no controle. Ele nunca perde o controle. Ele sempre está no controle, seja qual for a situação. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia nos conta também a história de um jovem chamado José. Esse jovem, ele tinha 17 anos. E quando ele tinha 17 anos, Deus lhe deu 2 sonhos. E esses sonhos encheu o coração de José de tal forma, porque Deus mostrou em seus sonhos que ele seria exaltado. No primeiro sonho havia 11 feixes de trigo, simbolizando os seus irmãos, cada um dos seus irmãos com um feixe de trigo, e ele com o seu próprio feixe de trigo. E o trigo dos irmãos se inclinavam diante dele, reverenciavam a ele. E no segundo sonho, o sol, as 11 estrelas e a lua também o homenageavam. E até o seu pai diz: mas eu, tua mãe e teus filhos vamos nos curvar diante de ti. E os irmãos dele invejavam. Ora, Deus disse que iria exaltar José. José ficou muito alegre, contou o sonho para os seus irmãos e para o seu pai. Mas o que Deus prometeu para ele ia se tornar impossível. Porque os seus irmãos, tomados de pura inveja, planejaram em seus corações tirar a vida de José, porque aquele sonho não iria se cumprir. Era o pensamento que seus irmãos tinham. E pegaram o jovem e falaram: vamos matar ele e vamos ver o que vai ser do sonho dele. Vamos matar ele. Mas não conseguiram matá-lo. Todavia eles jogaram José dentro de um poço, depois venderam José como escravo para o Egito. E o sonho de José começou a se tornar impossível. Imagine o que passava na cabeça de José. Nós vemos a história, mas vamos pensar um pouco. Se coloque no lugar de José e pensa: Deus te prometeu que vai te abençoar, Deus te prometeu que vai te exaltar, e de repente você é vendido como escravo, apanhando, porque escravo apanha e apanha muito, não pode falar nada, não pode reclamar de nada, foi preso e estava no Egito como escravo. Mas uma coisa nós temos que prestar
prestar atenção, porque aonde José estava, Deus estava com ele. Mesmo como escravo, ele era livre. Se você estiver passando por uma luta, por uma provação, mas você tem a certeza de que Deus está contigo, Ele vai te sustentar. Ele vai te prosperar em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos desertos. Basta você confiar em Deus, basta você colocar sua fé no Senhor, porque Ele vai estar contigo durante todo esse processo. E seja fiel a Deus, mesmo que venha passar por situações difíceis, porque você está sendo fiel a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós fazemos piamente a vontade de Deus, nós vamos passar por lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E José, por ser fiel a Deus, foi lançado em um calabouço, ou seja, foi preso, porque a mulher do patrão dele queria ficar com José, mas ele não iria pecar contra Deus. Falou: não posso ficar com você, porque você é mulher do meu patrão, e eu iria pecar contra o meu Deus. E ele rejeitou o pecado e confiou em Deus, e por confiar em Deus ele foi preso. Então não se espante se você está fazendo o que é certo e as coisas de alguma forma piorarem. Não se espante. O importante é saber que Deus está contigo. Porque no calabouço Deus abençoou José. E uma coisa nós temos que entender, irmãos. Deus, Ele disse que ia colocar José sobre toda a família dele. E nós sabemos a história que José foi governador do Egito. Mas antes Deus estava preparando José. Porque quando ele foi preso para o Egito, ele foi governador da casa de Potifar. Ele governou a casa de Potifar de tal forma que tudo era bênção. Quando ele foi preso, ele governou a cadeia. Ele governava a cadeia de forma que as pessoas se admiravam. O carcereiro falava: moça, como tudo dá certo aqui nesta prisão. E José estava ali pela mão de Deus. Aleluia. Deus te fez uma promessa. Aleluia. Então fica firme na promessa de Deus. O que Ele te prometeu vai chegar no ponto do impossível. Mas creia, Deus está com você. Ele vai te governar. Ele vai te dar vitória. Ele vai te sustentar. A mão dele está contigo. E você vai ser vencedor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E José saiu do Egito. Deus deu sonhos para o copeiro, o padeiro ali na prisão. Foi interpretado por José com precisão. E depois Faraó teve sonho, vacas magras, 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas, e ninguém poderia interpretar esses sonhos. E ele ficou perturbado com esses sonhos, e chamaram José porque sabiam que José tinha o dom de interpretar os sonhos. E quando José interpretou os sonhos, Faraó não teve dúvida. Não tem outra pessoa. Não tem outra pessoa para governar o Egito. Porque o Egito iria passar por 7 anos de fome, que seriam consumidos após 7 anos de fartura. E falou: como nós vamos fazer isso? E quando Deus revelou o sonho para José, Ele não apenas revelou para José que os anos, as vacas gordas eram anos de fartura, e as vacas magras eram anos de fome, mas Ele revelou para José o que deveria ser feito para vencer essas dificuldades. E o Senhor falou para José, José disse para Faraó: prepara alguém
alguém preparado para fazer esta obra, e ajunte 1/5 de toda a colheita do Egito durante esses 7 anos, e armazene para os dias ou os anos de fome. E assim José foi colocado por Faraó como o rei do Egito. E quando chegaram os anos de fome, a fome chegou em todas as regiões, e os filhos de Jacó foram levados ou mandados por Jacó até o Egito para comprar alimentos. E quando eles chegaram lá para comprar alimentos, não sabendo que era José o governador, eles se prostraram, se ajoelharam diante de José, e cumpriu-se a palavra, o sonho que Deus deu para José, e que eles se curvariam diante do seu irmão, de José. Veja que tudo estava no campo do impossível, mas Deus, Ele cumpriu na vida de José. Aleluia. Então guarda a promessa de Deus. Muitos desviam, desanimam, saem da igreja, abandonam o caminho de Deus, porque não acreditam no que Deus prometeu. Porque o que Deus prometeu se tornou impossível. Aí a pessoa fala, não vai acontecer, Deus prometeu. Será que foi Deus mesmo? Será que Deus mesmo falou? Porque é impossível de acontecer. Mas tenha certeza de uma coisa: se é impossível, então você deve crer mais ainda. Porque se é impossível, só pode ter sido Deus. Deus não vai te prometer algo fácil. Se é impossível, foi Deus. Deus faz o impossível. Deus é Deus do impossível. Tudo que é impossível está nas mãos de Deus. Para tirar o povo do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel, como Deus prometeu, seria algo impossível. 600.000 homens, fora crianças, mulheres e animais, uma multidão de gente que estava no Egito. E Deus lançou ali 10 pragas sobre o Egito, e tirou aquele povo com mão forte. E quando eles se depararam de frente ao Mar Vermelho, Faraó resolveu vir atrás deles. E eles, o mar na frente, Faraó atrás, e falou: agora nós vamos morrer. É impossível. É impossível. Deus prometeu que iria nos levar para uma terra que manda leite e mel. Agora Deus nos colocou numa situação impossível. Agora a maioria desistiu, murmuraram, reclamaram. Assim é o coração do homem. Mas que nós venhamos a confiar em Deus. Quando Moisés disse: Senhor, e agora? O Senhor respondeu para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E você toca nas águas do mar. E nós sabemos que Moisés tocou, e Deus mandou um vento, e o vento lambeu a água do mar e criou parede de água dos dois lados, de forma que fez uma estrada de um lado até o outro lado do mar, e o povo passou com seus pés enxutos. Deus, Ele faz o impossível, mas temos que crer, porque Deus, Ele realiza milagre na vida daquele que crê. Glórias a Deus. Fica firme com a promessa de Deus. O que Deus te prometeu vai se realizar. Se foi Deus que te prometeu, vai se realizar. A única forma de não realizar o que Deus prometeu é se você virar as costas e não acreditar. Se não acreditar
que Deus pode fazer, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem busca a Deus deve crer, saber que Ele é galardoador dos que o buscam. Então devemos crer. Primeiro temos que ter certeza de que foi Deus que falou. Se você tem essa certeza que foi Deus que falou, então espere o impossível. Espere o impossível. Deus prometeu, é impossível, então foi Deus mesmo. Deus é Deus das coisas impossíveis. Nós vemos aqui dois exemplos, Abraão e José. E Deus também fez uma promessa para o seu povo, para entrar em uma terra que mana leite e mel. E esta palavra de Deus, ela se cumpriu. Josué, capítulo 24, e o versículo 13, nos diz assim: E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus deu a terra para o povo, que mana leite e mel, uma terra prontinha. Eles chegaram lá, não tiveram que construir casas, já estava tudo pronto. Eles não tiveram que plantar as vinhas ou a plantação de uvas, né? Os olivais, as azeitonas, eles não precisaram plantar, já estava tudo lá. Oh, aleluia. Deus já tinha preparado tudo, irmãos. Então não desanima. Creia que as promessas que Deus te fez para você aqui vão se cumprir. E a última promessa, irmãos, é maior do que todas. Porque Deus fez uma promessa aqui para aquele povo de entrarem em uma terra que mana leite e mel. E isso, irmãos, é como figura para nós da promessa que Deus tem para nós de entrarmos, irmãos, em uma cidade não feita por mãos humanas, uma cidade feita de ouro e de cristais, aonde haverá mansões celestiais. Hoje os homens se matam, roubam por causa de um pouco de ouro, mas naquela cidade nós vamos pisar no ouro. As ruas vão ser de ouro, são de ouro. Esta cidade é linda, maravilhosa, aonde coisas extraordinárias existem. Tudo que o olho do homem não viu, não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para nós. Algumas pequenas coisas Ele deixou escrito para que nós vermos que realmente é um lugar tremendo e maravilhoso. Uma árvore chamada árvore da vida é uma árvore que dá 12 frutos. Uma única árvore produz 12 frutos, um fruto a cada mês. A cada mês tem um fruto diferente naquela árvore. Essa árvore é a árvore da vida. Ela está nesta cidade santa, a nova Jerusalém, prometida para mim e para você. Mas nós temos que atravessar o deserto desta vida e irmos até o fim. Jesus disse: aquele que for até o fim, esse será salvo. Esse é o vencedor que entrará nas portas da cidade santa e estará para sempre num lugar lindo, maravilhoso, que Deus tem prometido para nós. Eu e você não construímos nada lá. Não tem um tijolinho de uma casa que nós colocamos
Nós não plantamos nada lá. Está tudo pronto. Eis que o Senhor disse: eis que vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscar-vos para onde eu estiver. Vós estejais também comigo. O Senhor está preparando. Ele, na verdade, já tem tudo preparado para que nós possamos desfrutar das bênçãos celestiais que Ele nos tem prometido. Aleluia. Porque muitos não creem, porque muitos não querem frequentar as igrejas, aceitar Jesus como seu Salvador. Muitos não querem ser fiéis a Deus, porque acham impossível. É impossível. Mas Deus prometeu. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Jesus veio a este mundo, é prova cabal de que o céu é real. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Enviou o Espírito Santo Consolador que está conosco. Então fica firme com Jesus, porque Ele tem preparado para você. Não desanime, o que Ele te prometeu Ele vai cumprir. Segura nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. Não saia de perto dEle, porque de perto dEle nós estamos protegidos, mas longe dEle nós estamos à mercê do inimigo. Então creia, confie em Deus. Ele está contigo, Ele é fiel, vai te conduzir a um lugar maravilhoso, vai te levar a essa cidade santa. Você vai entrar pelas portas. Você é cidadão do céu, tem o seu lugar lá, tem o teu nome escrito. Deus poderá. Não temas, vai em frente. O Senhor é quem te guia, Ele te sustenta nas tuas mãos. Tu não tropeçarás, porque Ele está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque-se em pé, igreja. Creia nas promessas do Senhor. Ele é fiel para cumprir o que Ele tem te prometido. Aleluia. Estamos começando este ano. Estamos começando este ano. Eis que digo, meus poderosos, neste ano acontecerão muitas coisas. Eis que estou preparando coisas boas para o meu povo. Estenda as tuas mãos para o alto, da onde te virá o socorro. Deus está contigo. Ele tem preparado as bênçãos para o seu povo, para a sua igreja. Creia. Ele está no controle de tudo. Não temas, não te assuste, não te espante com o que acontece lá fora no mundo, porque aqueles que estão com o Senhor estão guardados, protegidos pela poderosa mão do Senhor. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Aleluia. Adore ao Senhor, Ele é digno. Adore ao Senhor, igreja. Ele aqui está. Louve ao Senhor. Continua glorificando, exaltando.